Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer um ETL em um arquivo CSV e salvar os dados no Postgre, usando o framework Gorm, da linguagem Golang. E por que usar Golang? Porque a Golang ela é flexível, tá? Ela é relativamente fácil de trabalhar, né, de se aprender, e ela é compilada. Então você pode compilar o seu algoritmo, né, o seu fonte para diversos SOs. Bem, há situações como essa que eu vou mostrar a vocês, em que talvez o custo de se usar ferramentas como o Apache Hope, o Apache NiFi, seja maior do que o problema exige. Então é mais custoso você desenvolver, fazer um deploy, do que simplesmente criar um algoritmo em Go, compilá-lo, colocar no servidor ou na máquina que vai estar o arquivo CSV, e de horas em horas, e tempos em tempos, você programa um cron, configura um cron para que ele execute aquele programa, né, aquele binário executável, e faça a atividade, tá? A tarefa que ele tem que ser feita, tá? Bem, o que nós iremos mostrar aqui nesse vídeo? Iremos mostrar basicamente duas coisas. A primeira é pegar os dados de um arquivo CSV lá do DataSource, né? Eu peguei esse arquivo, baixei na minha máquina, tá? Esse CSV contém o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, tá? E depois fazer o que com ele? Pegar esses dados e salvá-los no Postgre, tá? E usar o Gorm. E por que eu estou usando o Gorm? Porque o Gorm é um framework que facilita muito você manipular a estrutura da tabela, ainda mais naquela situação que se trabalha com arquivo CSV. É comum que um arquivo hoje era assim, depois de um tempo ele é adicionado algumas novas colunas. Então o Gorm automatiza essa manutenção na estrutura da tabela, tá bom? Bem, então antes de fazermos o ETL propriamente dito, temos que analisar pelo menos 4 situações, tá? Pelo menos 4. Então a primeira qual que é? A primeira é a gente olhar o arquivo CSV e ver como está o formato dele. O que eu digo assim, é o formato das colunas, do nome das colunas. Porque nós iremos ver que nesse exemplo, o nome das colunas eles estão entre aspas. Isso nos impede de usarmos algumas bibliotecas que a Golang tem, que facilitaria a manipulação do CSV, ok? Um outro ponto que nós temos que nos atentar. Se estivermos usando bibliotecas próprias para CSV, na hora de criar struct, criar uma tag com o nome da coluna que desejamos ler. Isso vai facilitar a Golang pegar os dados daquela coluna e salvar, né, para dentro da Golang, tá? No nosso caso aqui, como nossos arquivos, o nome das colunas estão entre aspas, a gente não vai conseguir usar nada próprio, vai ter que fazer na unha mesmo a leitura do arquivo CSV, tá? Campos do tipo data, né, date, em Golang, se trabalharmos com o tipo de dado time, a gente vai ver que ele tem uma certa complexidade, tá? Nos meus projetos eu acabo utilizando o campo string. Então um campo que é data, coloca string, tá bom? Facilita bastante a manipulação dele, tá? E campos nulo, eu faço o que? Eu os declaro como ponteiro, tá? Então facilita muito trabalhar nesse esquema, tá? Bem, o arquivo CSV nós iremos ver agora no VS Code, tá? E aqui, ó, é o exemplo da nossa struct, tá? Da struct. Se ela estivesse completa, tá? Seria desse tamanho aqui, mas eu cortei alguns campos, queríamos ver agora já no VS Code, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Bem, então aqui está o VS Code. O nosso arquivo CSV é esse daqui, ó.
ó, arquivo CSV, tá bom? Notem vocês que o nome dos campos, ó, eles estão entre aspas, ó. Então, fica difícil usarmos bibliotecas prontas da Golang para ler essas colunas, tá bom? Se não tivesse entre aspas, ficaria mais fácil, tá bom? Bem, aqui é o arquivo, né, aqui é o script não, o algoritmo, né, o programa que vai fazer a leitura do CSV. Olha, a struct que eu vou trabalhar contém apenas esses campos aqui, ó. Então, daqui para baixo são os campos que estão no arquivo CSV. Esse primeiro campo aqui é um campo que eu criei para ser a chave primária da minha tabela. Então, notem vocês, ó, que eu declaro aqui no GORM, ó, eu declaro o nome da chave primária e falo que é uma chave primária, tá ok? Os demais campos eu tenho aqui, ó, o GORM, tá, ó. Às vezes eu coloco o tipo de dado, porque no arquivo CSV ele vem como string, mas para salvar no banco de dados eu salvo com um caso inteiro, big int ou int, tá ok? E a tag CSV ela é desnecessária pelo motivo que eu já comentei com vocês, tá ok? Bem, campos do tipo data, olha aqui, ó, campos do tipo data. Campos do tipo data, eu declaro aqui no GORM, eu falo que ele é do tipo date, ó, olha aqui. E campos do tipo opcionais, que vai vir valor nulo, eu falo que é um ponteiro, tá bom? E também eu falei que é do tipo date. Bem, aqui agora, então eu começo o meu programa, né? Chama a função ETL. A função ETL, ela tem 3 subfunções, digamos assim. Eu vou me conectar ao banco de dados, vou fazer o extract e vou fazer o load. Eu não tenho o transformation, né? A transformação, eu não tenho, tá bom? Nesse caso aqui, mas se eu tivesse que transformar algum campo, eu colocaria bem aqui, tá? Colocaria aqui a transformação e executaria a transformação. Beleza. Então vamos lá. Connect. Passa os parâmetros de conexão. No caso aqui eu estou usando o Docker, tá bom? Faça aqui a conexão. O que eu faço aqui, pessoal? Nesse exemplo, como não é uma tabela que vai sempre acumulando, o que eu fiz aqui? Se a tabela já existir, eu apago ela. Ó, eu dropo ela. Por quê? Porque para esse exemplo eu fiz assim. Um exemplo que fosse uma tabela acumulativa, eu não poderia apagar, eu teria que acumular. Tá bom? Em seguida eu faço um auto migrate. É aqui que eu falo que o GORM é muito prático, tá? Na hora que eu dou um migrate na minha struct, ele já vai criar uma tabela com aqueles campos lá, né? Que eu já mostrei para vocês, né? Com esses campos aqui, ó. Tá bom? Bem, em seguida eu faço a extração dos dados. A extração, ó, eu vou ler o arquivo CSV, tá ok? Eu vou ler como arquivo qualquer. Vou usar aqui, eu vou ler os dados, tá? Como UTF, tá bom? Vou ler os dados do CSV no formato, né, como UTF. Vou falar que o que vai separar uma coluna da outra é um ponto e vírgula. Leio todos os dados e guardo na variável row, tá bom? E retorno um row. Qual é o tipo do row? O row é do tipo que é um vetor de string, ó. Olha ali, ó. Então a minha linha, né, meu row vai ser um vetor de string, tá bom? Em seguida eu faço o que? Eu faço um load. Então eu passo o meu banco de dados, minha conexão, e passo o meu arquivo, e passo o DF, data file, tá? Um data file. Passo aqui da minha função load. Pronto. Aqui que eu falei que é na unha. Como a minha linha, meu row, ele é um arquivo, ele é uma matriz de string,
eu vou ter que ler linha a linha, coluna a coluna e ir salvando para cada uma dos meus campos da minha struct, tá? E por que esse df par aqui? Né, um data file, por que par? Porque toda vez que eu trabalho com funções, já é um padrão meu, tá? Eu coloco esse par na frente para quando você tem uma função grande, cheia de código, e às vezes tem uma variável, você fala, mas o que é essa variável? De onde ela veio? Então quando eu tenho um par na frente, eu sei que é uma variável do tipo parâmetro, tá bom? Então, ó, salvei aqui e dessa maneira aqui eu pego e salvo. Então, para cada linha que eu estou lendo da minha variável row, né, que é uma linha equivalente ao arquivo CSV, eu faço o que aqui? Eu crio ali uma linha na minha tabela, um novo registro, tá? Bem, antes de finalizarmos, duas funções que eu criei aqui, ó. A primeira é a parse data format. O que é isso daqui, pessoal? Como no arquivo CSV é padrão dia, mês e ano no Brasil, se eu for salvar direto isso lá no PostgreSQL, eu posso ter erro. Então o que eu tenho que fazer? Eu converto, tá? Eu converto o seguinte, eu leio essa data e aí eu retorno, antes de guardar na variável que vai para o banco de dados, aquela data no formato que é ano, mês e dia, tá? E aí o PostgreSQL não vai reclamar do formato da data, tá? E eu tenho aqui o parse no label string. O que o parse no label string faz? Ele faz o seguinte: na hora que eu for salvar o dado, se ele for um valor nulo, vazio, eu tenho que retornar nil, porque lá no PostgreSQL eu vou salvar como nulo. A Golang, para o RGBD entender que aquele valor vazio tem que ser nulo, eu tenho que retornar ele como nil, tá bom? Então ele vai criar lá um valor em branco, mas não nulo, em branco, sabe? Porque o campo não vai ter valor, tá? E caso contrário, eu crio uma data para ele e retorno o endereço aqui, ó. Tá ok? Então eu salvo e pronto, salvei. Legal. Vamos ver executando então, ó. Então é esse arquivo aqui, ó. Vou executar esse arquivo, tá? Esse arquivo aqui, pessoal, eu vou executá-lo. Se eu der um run assim, eu vou executar. Isso aqui a gente usa para, em teste. Depois, na hora de fazer o deploy, então eu faço o que, ó? Eu dou um build etl, pronto. Então veja, criei um build, olha só, ele criou um arquivo que executável, um arquivo binário. Isso aqui é um binário, ó, em Linux, tá? Eu poderia ter criado para Windows também, sem problema. Então agora eu executo ele e ele vai fazer o que, ó? Ele já leu, ó, ele já leu o que? Ele conectou o banco de dados, já leu o arquivo CSV, jogou memória. E agora, para cada linha do arquivo CSV, ele está fazendo o que? Ele está lendo aquela linha e salvando no banco de dados. Tá bom? Esse processo aqui é um processo relativamente custoso, tá? Poderemos otimizar esse processo aqui, mas não é o caso agora de fazer a otimização do programa. O que eu quis mostrar para vocês é como podemos usar, né, de modo bem simples. Vocês viram que foi relativamente simples ler o arquivo CSV e salvar para o PostgreSQL, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Eu já volto assim que o programa ele já carregar tudo para o PostgreSQL, tá bom? Bem, o programa já terminou, já carregou para o PostgreSQL, tá? Então, se viermos aqui e dermos, né, um select count, então aqui é 84 mil linhas, tá?
E desta maneira a gente fez, né, com que os dados que estavam lá no CSV viessem aqui para o PostgreSQL, tá bom? Bem, pessoal, assim, quem, né, estudar esse código, ver esse código aqui, eu vou colocar esse código ali lá no GitHub, tá? Vou colocar o link para vocês ali na descrição do vídeo. E vocês vão ver que é um programa assim relativamente fácil, tá? A Golang ela pode sim ser usada para ETL, tá? Eu tenho projetos que eu uso a Golang para ETL. Tudo é questão da gente analisar, né? O que vai custar menos? Se pegar uma linguagem de programação, como a Golang, o Python talvez, ou pegar ferramentas apropriadas para isso, né? Qual vai ser menos custoso? Qual vai te dar mais capacidade de gerenciamento? Então tudo depende da necessidade que você vai, a necessidade do problema que você está resolvendo, tá? Coisa simples, eu acredito que a Golang vai atender assim de forma bem satisfatória. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, até mais!